O silêncio é a resposta dos fortes. Nem tudo merece reação. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda ferida precisa ser exposta para que os outros entendam. Tem gente que entrega a paz por causa de um instante e perde energia, tentando explicar, convencer, rebater, provar, mas o tempo revela o que a pressa tenta defender. Ser forte não é responder a tudo, é saber o que merece a sua voz e o que não merece mais, nem a sua atenção. Há batalhas que terminam quando você se cala. Há verdades que não precisam ser gritadas. E há momentos em que o maior poder é permanecer em paz enquanto o tempo faz seu trabalho. Nem sempre o silêncio é fraqueza, às vezes é maturidade, é domínio, é proteção da alma. Deixa eu só achar aqui, pessoal. Deixa eu só achar aqui o assunto que eu quero compartilhar com vocês. Rapidinho. Cadê? Tá aqui. Eu vou achar. Cadê? Achei. Vamos lá. Me ouça com atenção, redobre tua atenção, preste atenção no que eu vou falar agora com todos vocês. Isso está sendo feito agora pela maioria de homens e mulheres infiéis. Se quando a mulher chega perto, o homem para de conversar no bate-papo das redes sociais, esconde o celular, fica sem graça e tenta disfarçar, pode ter certeza de que ele estava conversando com uma das opções que mantém em suas redes sociais. E se for ao contrário, quando o companheiro chega e pega a companheira trocando mensagens e ela esconde o celular, tenta disfarçar e fica sem graça, é porque tanto o celular dele quanto o dela estão cheios de conversas antigas. E por que não apagam essas conversas? Porque manter a mentira por perto é mais fácil. Isso dá a chance desse homem e dessa mulher terem várias opções no celular. Tipo assim, eu tenho o atual aqui do meu lado, mas tenho várias opções no meu celular. Não assumem nada sério, pois é mais fácil viver na mentira e na falta de caráter. O cara tem a esposa, mas troca mensagens com outra mulher às escondidas. A mulher tem um companheiro, mas dá confiança e troca mensagem escondida quando ninguém está vendo com outros caras nas redes sociais. Conheço muita gente assim. Infelizmente, tem gente que prefere ter opções no celular e ser a opção dos outros. E acham que estão passando despercebidos e que ninguém sabe de nada. É triste, mas é a verdade. Manter a mentira e o disfarce é mais fácil e confortável do que falar a verdade. É esse assunto que eu queria compartilhar com todos vocês. Uma boa tarde a todos vocês que estão me ouvindo neste exato momento. E eu inicio essa nossa conversa aqui nessa tarde desse dia dizendo: eu não sei qual é o período que você está me ouvindo.
se é de manhã, se é à tarde, se é à noite ou se é de madrugada. Mas o desejo do meu coração é que nesse período, nesse tempo que nós vamos estar juntos através do compartilhamento dessa mensagem que eu vou transmitir para todos vocês, a minha oração é que você seja ricamente abençoado. Eu sei que a maioria das pessoas não estão tendo um dia fácil. Talvez você que está me ouvindo neste exato momento, teu dia está sendo pesado. São dias difíceis. Talvez essa semana foi uma semana muito difícil. Você está aí do outro lado me ouvindo, pedindo uma ajuda do céu, uma ajuda de Deus para poder solucionar o seu problema. Eu sei que não está fácil para ninguém, inclusive para mim também não está fácil. Estou aqui falando com você ou com todos vocês e pedindo graça a Deus, pedindo resposta a Deus a respeito de questionamentos, situações que eu estou passando em minha vida. E é claro que existem situações que nós vamos passar ou estamos passando e temos que deixar isso bem claro. Não repara o barulho, já vou te explicar o porquê desse barulho. Mas vamos voltar aqui à linha de raciocínio para a gente não se perder. Como eu dizia, existem situações que nós estamos passando, que é Deus que está permitindo que você passe, ou que passemos, enfrentemos. Por quê? Porque Deus, Ele quer, dentro dessa situação, ou situações, fatos e acontecimentos, Ele quer te amadurecer, Ele quer te moldar, Ele quer te formar, ou te dar uma forma. Ele quer forjar a tua personalidade, o teu caráter, a tua essência nele. Então, tem coisas que você está passando ao longo da sua vida, né? Você já vem passando, né? Sua vida está desenvolvendo, tomando uma desenvoltura, que é Deus que está permitindo. E há outras situações, fatos e acontecimentos que eu e você nós estamos passando e vamos passar, essas situações elas representam e estão ligadas a consequências de atos, ações, frutos de decisão ou decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então elas são consequências das nossas escolhas. Então se você escolhe certo, você vai viver o certo. Se você escolhe errado, você vai viver o errado. Se eu fiz a escolha certa, terei o bom resultado. Se eu fiz a escolha errada, eu terei um mau resultado. Eu sempre costumo dizer minhas escolhas, minhas consequências. Vocês notaram que você que está me ouvindo, ou vocês que estão me ouvindo, eu falo vocês porque o desejo do meu coração é que essa mensagem aqui, que essa gravação dessa mensagem possa alcançar milhares e milhares de pessoas que estão precisando ouvir o que vai ser falado aqui já. Eu falo vocês porque é o desejo do meu coração que Deus abençoe muitas vidas, assim como tem abençoado a minha.
independente dos percalços, dos contratempos, das situações, eu creio que Deus ele está com as suas mãos estendidas. Se você chegou até aqui e não pereceu, é porque Deus está te guardando. Aquele que te guarda não dorme. Vocês notaram que teve um barulho tipo de um trem passando, de um cargueiro? É porque eu estou aqui em Maria da Graça. Eu estou falando com vocês. Ó, eu estou aqui. A minha localização é Maria da Graça. Eu estou aqui num lugar chamado Marcovan. Maria da Graça é um lugar que existe aqui no Rio de Janeiro. E nesse local tem um espaço chamado Marcovan, que fica do lado da estação do metrô de Maria da Graça. Então tem a estação do metrô, a linha do metrô, e do outro lado tem a linha do trem. Então volta e meia nessa gravação aqui, no compartilhamento dessa mensagem, enquanto eu estiver aqui e vocês estiverem aqui comigo, você vai ouvir alguns barulhos, barulho de vento, porque aqui é um lugar aberto. É como fosse um estacionamento, um campo de futebol. Não dá para vocês verem, por isso que eu estou falando isso para vocês. E hoje, dia 23 de maio do ano de 2026, sábado, meio-dia e 27, eu estou aqui iniciando o meu devocional, compartilhando com vocês uma experiência que Deus tem me dado através de uma mensagem que Ele me deu em cima de experiências que eu tenho vivido. E dentro dessas experiências que Deus tem me dado, eu tenho lido algumas passagens bíblicas. E dentro dessas passagens bíblicas, Deus colocou no meu coração para eu falar com vocês a respeito de uma passagem que ela tem ultimamente assim chamado minha atenção, tem falado fortemente no meu coração. Então, sem perda de tempo, Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11 é a passagem bíblica que eu quero compartilhar com todos vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11, que nos diz assim: Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, José, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Versículo 11 diz assim: Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Eu estive essa semana, dia 19, terça-feira, levando essa palavra ou compartilhando essa mensagem lá na ADCO, se eu não me engano, uma igreja que fica lá em Vista Alegre. Tive a oportunidade de, nesse dia 19, eu estava acompanhado do meu amigo de infância e de caminhada com Cristo, já aí 38 anos, meu amigo Erinaldo. Que Deus abençoe sua vida. Se você estiver me ouvindo, um abraço em você e em toda a sua casa. Como eu te disse, tá? Aqui é um lugar aberto, as pessoas têm acesso aqui. Você vai ouvir um barulho, ou outro barulho, e assim. Mas é bom que você fique atento e preste atenção no que eu estou falando. Que Deus tem algo para falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Então, como eu disse, eu compartilhei essa mensagem dia 19 lá na ADCO, acho que é Assembleia de Deus, só não sei o restante do nome, né? Depois eu tenho até que procurar saber, mas é a ADCO, que fica lá em Vista Alegre, do meu amigo e pastor Claudinei. E o título dessa mensagem é este: O céu quer te ouvir. Eu não sei se você notou, mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Mais para frente. Mas eu só
só para a gente ter um ponto de partida, eu não sei se você notou, no livro, na passagem que nós lemos, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 8 e 11, você tem aqui uma situação de conflito familiar. Uma situação de conflito familiar. Que esse conflito familiar se deu na família de José, que era filho de Jacó. Então esse conflito familiar se deu na família de José, um dos filhos de Jacó, que Jacó tinha 12 filhos. E você nota aqui no texto aqui, você já se depara com situação de discordância, situação de divergência, situação de ódio, e tudo isso por causa de sonhos e palavras que Deus tinha dado a José. Você nota também situação de inveja, você nota situação ali de desprezo. Então você tem aqui um conflito familiar. Mas eu quero falar sobre isso mais para frente. O título dessa mensagem, ou desse assunto, é interessante que lá no Claudinei, Deus me fez falar sobre a direção que Deus quer nos dar através dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11. E eu creio que Deus quer hoje, novamente, nos dar, hoje dia 23 de maio, nos dar uma direção, né, para mim, para você que está aí me ouvindo, você que está nessa hora aí da tarde, da manhã, da madrugada, do anoitecer, não sei, passando por uma situação difícil. Deus, Ele quer, nessa hora que eu estou falando aqui, usar a minha voz para dar a você uma direção. Porque, como eu disse, aqui você tem, em Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11, você tem um conflito familiar. Você tem uma situação de conflito familiar que envolve uma série de situações que geraram aqui um conflito familiar, né? Então, de repente, você está passando um conflito familiar, um conflito emocional, de repente uma situação de conflito que não seja só familiar, mas emocional, financeira. Você está passando uma situação difícil que não seja chamada de conflito, seja chamada de perda, né? Você está enfrentando uma batalha, uma guerra. Deus aqui hoje quer te dar, Deus quer nos dar uma direção. E qual é a direção que Deus quer te dar? Aí entra o título da mensagem: o céu quer te ouvir. Deus falou ao meu coração que quando nós prestamos atenção na palavra do Senhor, nós aprendemos através do ensinamento da palavra de Deus que o céu, ele é o lugar da morada e habitação de Deus. Se você abrir a Bíblia agora, procurar pesquisar sobre céu como lugar e morada e habitação de Deus, você vai se deparar, ou você vai ter um entendimento que existem vários versículos bíblicos que descrevem o céu como a habitação ou morada de Deus. Eu separei aqui um que Deus, na pessoa do Espírito Santo, clareou minha mente e me fez achar. Se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: ouve, pois, as súplicas do teu servo
e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Esse versículo aqui, que eu acabei de ler, de 2º livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que serve como referência, dizendo que o céu é o lugar, né, da morada e habitação de Deus. Essas palavras aqui, ou essa oração, ela foi a oração que Salomão fez a Deus na dedicação do templo. O que precisamos entender hoje, o que você precisa entender hoje em meio a essa situação de conflito em áreas, setores e campos da sua vida, o que você precisa entender neste exato momento é que o céu, que é lugar da habitação de Deus, também conhecido como mundo espiritual, em todo tempo e momento tenta se comunicar com cada um de nós que estamos aqui nessa terra. E interessante que o céu quer te ouvir, mas o céu também, em meio à sua caminhada, trajetória e jornada aqui na terra, o céu também quer falar com você. Em meio a essas situações que você está passando, que você acha que não tem solução, seja situação de enfermidade, de doença, crise financeira, problema familiar, problema no casamento, no relacionamento, profissional, seja lá o problema que for, eu não sei, Deus o sabe, o céu quer falar com você. E você precisa estar sensível, com seu coração aberto e quebrantado, para ouvir o céu falando com você. E as 3 formas ou maneiras do céu falar com você, ou as 3 formas ou maneiras do mundo espiritual ou de Deus fazer isso, é através de sonhos, visões e revelações. São as 3 formas. São as 3 maneiras ou o jeito que Deus vai dar, vai colocar em prática, são essas 3 estratégias. 3 formas, 3 maneiras, 3 modos, 3 jeitos, 3 estratégias, sonhos, visões e revelações. Esses sonhos, visões e revelações, para que servem? Esses sonhos, visões e revelações servem e através deles Deus nos mostra em nosso dia a dia, com base e auxílio da sua palavra, o próprio Deus, ele vai revelando a nós o que vai acontecer com as nossas vidas. E isso aconteceu nos tempos bíblicos com pessoas que sua história de vida estão registradas na palavra de Deus. Então você precisa entender que assim como Deus hoje, ele pode usar e vai usar sonhos, visões e revelações para se comunicar comigo e contigo, conosco, no passado não foi diferente. Ele usou essas 3 formas, essas 3 maneiras, essas 3 estratégias para se comunicar com pessoas que sua história de vida estão registradas na palavra de Deus. Então isso que eu estou falando aqui não é algo que está acontecendo ou acontece só hoje, em pleno século 21. Isso aconteceu no período do Antigo Testamento, no período bíblico do Antigo Testamento e também no período do Novo Testamento. Com pessoas que a sua história de vida estão registrada na palavra de Deus. Agora, eu quero que você entenda que eu iniciei falando sobre Gênesis capítulo 37, versículo 8 e 11. E falei que esses 2 versículos aqui, o 8 e o 11, estavam falando aqui em Gênesis 37 sobre conflito que houve na família de Jacó
e que houve com Jacó, com José e com seus 11 irmãos, com José 12, né? Jacó tinha 12 filhos, José era um desses 12 filhos. Então eu falei sobre o conflito familiar que havia na família de Jacó, que envolveu José e seus irmãos, seus 11 irmãos, no total ali os 12 filhos de Jacó. Agora você vai entender o porquê desse conflito. O porquê que eu falei que na família de Jacó havia conflito familiar, motivado por inveja, ódio, discordância, divergência, ciúme, ódio, rancor. E um texto que chama a minha atenção, e você vai saber o porquê qual foi a causa e motivo que gerou, que resultou nesse conflito familiar. Você vai saber a causa e o motivo, o porquê que isso aconteceu. Um texto que chama a minha atenção é esse aqui. Se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 3 ao 11. O versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis diz assim: Israel, que é Jacó, aqui já se dá o porquê do conflito. Israel, que é Jacó, amava mais José do que a todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice com a mulher que ele amou muito, cujo nome era Raquel. Jacó, por amar muito José, ele fez uma túnica de várias cores para José. Então aqui já começa uma situação que está gerando conflito, que está gerando um problema. Não deveria gerar, mas estava gerando. Porque Jacó amava muito a José, ao ponto de fazer para ele uma túnica de várias cores. Então isso já começa a trazer um certo conflito familiar no meio de sua família, no meio dos seus irmãos, filhos de Jacó. Eles notaram isso, viram isso. E acompanha comigo que isso aqui só vai piorar. E por José ser filho da sua velhice, né, porque ele era o filho com a mulher que Jacó amou, que era Raquel, aí o conflito só vai se estendendo, multiplicando e aumentando. No versículo 4 diz assim: os irmãos de José, vendo que seu pai amava mais do que a todos eles, o odiavam ainda mais a José, e não falavam pacificamente com ele. O convívio de José com seus irmãos era difícil. Lembra que eu disse que isso só ia piorar? No versículo anterior, que é o versículo 3, já tinha um conflito iniciado porque Jacó amava José, que era filho com a mulher que ele amou, que era Raquel, filho da sua velhice. Aí, não bastando isso, Jacó faz uma túnica de várias cores para José e a coisa vai piorando. Aí no versículo 4, os irmãos de José vendo que o pai amava mais José do que os outros irmãos, os outros filhos, passaram a odiar José ainda mais. Aí a coisa só piora, porque além de odiar, eles não conseguiam, os irmãos de José, falar com José pacificamente. Aí a coisa só vai aumentando e piorando. O convívio de José com seus irmãos se torna difícil, era difícil. No versículo 5, o ódio dos irmãos de José só aumenta. Isso no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis. Fica aqui comigo para você poder entender. Aí o ódio dos irmãos de José, aqui no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis, só aumenta devido aos sonhos que ele tem. Lembra que eu falei? Que além dos fatores do pai Jacó amar José, fazer uma túnica para ele. Ele amava José porque José era filho da sua velhice com Raquel, guarda isso. Aí tinha a túnica que ele faz de várias coisas, aí é um outro motivo. Aí, mais um motivo, os irmãos vendo que o pai presenteou José com uma túnica de várias cores, isso despertou mais ódio.
Aí José, não bastando isso, ele sonha, ele tem sonhos da parte de Deus. O céu começa a se comunicar com José. Isso aqui no versículo 5. O ódio dos irmãos dele só aumenta. Aí no versículo 6 a situação piora quando José conta para eles o sonho que ele teve da parte de Deus. No versículo 7, José conta esse sonho, não só para os irmãos, mas ele começa a estender, ele começa a falar do que Deus está fazendo na vida dele. Ele começa a compartilhar, assim como eu estou compartilhando com você essa mensagem. Ele começa a compartilhar com seus irmãos essa informação desse sonho, falando para os seus irmãos, para os membros da sua família, o que Deus estava falando com ele. Aí José disse para a sua família, no versículo 7 do capítulo 37 de Gênesis: sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo no campo, e eis que meu feixe de trigo se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de trigo de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. No versículo 8, os irmãos de José disseram: você pensa... Aí o caldo entornou. Aqui o caldo entorna no versículo 8 do capítulo 37 de Gênesis. Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o ódio que já tinha aumentado, aumentou ainda mais. O ódio deles por José aumentava, multiplicava ainda mais. Aí agora o ódio deles, que já existia, passa a ter um sentido, passa a ter um motivo. Qual? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Está aqui no versículo 8, está registrado aqui no versículo 8 do capítulo 37. Eles já tinham ódio, só que agora o ódio deles tem um motivo. Qual? Por causa dos sonhos e de suas palavras, dos sonhos que saíam da boca de José, das palavras que saíam da boca de José, que não eram propriamente sonhos que foram criados na mente de José. Palavras que foram criadas no coração de José. Foi Deus que colocou esses sonhos e essas palavras na vida de José. Aí no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis, José teve ainda um outro sonho. Quer dizer, não bastava o primeiro sonho, José tem um outro sonho. E ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Se o negócio já estava difícil, pensa, se o clima já não era mais amistoso, pensa agora como é que estava aquela situação ali. Já não era o conflito, se tornou uma guerra. Por quê? Porque José, ele sonhou no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis, que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Aí no versículo 10, quando José contou esse sonho, versículo 10 do capítulo 37 de Gênesis, fica aqui comigo para você poder não perder o fio da meada. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar, nos inclinar no chão diante de você? Aí no versículo 11, os irmãos de José tinham inveja dele, né? Porém, Jacó, seu pai, guardou tudo que José falou no seu coração. E aqui eu quero concluir. Mas talvez você está falando assim: anos. Tá, até agora eu entendi que há um conflito familiar ocasionado, gerado e motivado por sonhos e palavras que Deus colocou no coração de José. E além disso, os irmãos de José foi escolhido por Deus para ser conhecido como um dos proeminentes. E o sonho do sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele para o seu pai, mãe e irmãos, ele, José, não queria humilhar ninguém ali. Na verdade, o que José queria, a intenção dele, ele só queria transmitir uma única
única mensagem para eles: que o Deus dos seus antepassados, Abraão e Isaque, Abraão que teve intimidade com Deus, e Isaque, filho de Abraão, que também teve intimidade com Deus, o mesmo Deus de Abraão e Isaque estava se comunicando, se relacionando, se revelando a José e tendo uma intimidade com José. A família de José, ela tinha que ficar orgulhosa por Deus estar se comunicando com um dos membros da família, revelando o que iria acontecer. Mas a família, em vez de se alegrar, ela seguiu e entrou num caminho diferente. Ela preferiu entrar no caminho do conflito familiar, caminho da inveja, do ódio, da divergência, da discordância, do menosprezo, do desprezo. Elas não entenderam que Deus aqui estava mostrando para José e a todos da sua família que José foi escolhido por Deus para ser conhecido como um dos proeminentes patriarcas bíblicos e que futuramente José seria superior, alguém acima, um governador do Egito. José, por ser uma pessoa íntegra, José era uma pessoa que tinha integridade, então Deus deu a José a capacidade de ter o dom para interpretar sonhos, e José teria um papel salvador em sua família. E que durante o período da fome que iria apertar em Canaã e a morte por falta de alimentos, José seria o sustentáculo. O que é isso? José sustentaria a sua família no Egito. Ele seria a coluna, o sustentáculo, o alicerce, que daria sustentação, sustentaria a sua família, seria o provedor da sua família no Egito, dando a eles alimento. Se você abrir sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 42, ler o capítulo todo, você vai ver que lá fala sobre isso. Esses sonhos que José teve, que pesou nesse conflito familiar, né? Porque já existia um conflito antes dos sonhos, dos feixes de trigo e do sol e a lua e 11 estrelas. Aí quando ele tem esses sonhos do sol, dos feixes de trigo, vamos nessa ordem, do sol, a lua e as estrelas, aí pesou mais ainda. Aí o clima, né? O clima mudou. Então, os sonhos que José teve da parte de Deus, né, significavam autoridade, domínio, reinado, governo e poder sobre todo o Egito e sobre toda a sua família no futuro. Mas infelizmente a sua família não compreendeu dessa forma. O cumprimento da interpretação foi confirmada quando anos depois ou mais tarde os irmãos de José vieram ao Egito comprar trigo durante o período da fome, curvando-se diante dele, que se tornara governador do Egito. Gênesis capítulo 42, versículo 6, você vai ver que vai falar sobre esse fato que eu estou dizendo aqui, dos irmãos de José se curvando e reconhecendo que ele era governador do Egito. E deixa eu falar um negócio aqui. Quando os irmãos de José, eles se prostram, se curvam diante dele lá no Egito, em Gênesis capítulo 42, versículo 6, que está registrado esse fato, os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. Aí dali você vai ver um desenrolar do que acontece até José dizer para os irmãos que ele era aquele irmão que ele tinha traído, vendido, jogado dentro do poço e depois vendido para uma caravana de mercadores, e ele foi levado para o Egito como escravo. Mas isso aí é um outro desenrolar, numa outra mensagem a gente conversa sobre esse fato. Vamos ficar aqui nessa situação em que a visão, o sonho e a revelação que Deus deu se cumpre aqui em Gênesis capítulo 42, versículo 6, ao ponto dos irmãos de José se curvarem, se prostrarem diante dele, reconhecendo ele como governador do Egito. Os sonhos do feixe de trigo, o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante de José, aqui em Gênesis capítulo 42, versículo 6, só confirmou que a mensagem vinha de Deus. Jacó e sua família
não acreditaram, não repara, tá, gente? Eu estou num ambiente aberto e você vai notar que há um barulho, entendeu? Há um barulho, é um ambiente aberto. Eu estou aqui falando com vocês num lugar aberto, que é tipo um estacionamento, um campo de futebol, então é perto de vias onde passam carros, então você vai notar que há um barulho de carro passando. Agora passou um carro que está divulgando a propaganda de um mercado, então é assim mesmo. Eu não tinha um outro lugar para você gravar essa mensagem não, eu vou explicar. Aqui nesse lugar, eu costumo vir aqui porque é um lugar que eu tiro para poder estar orando, lendo. Sabe aquele lugar que você tem como refúgio para os dias difíceis, dias bons, dias maus? É esse lugar aqui chamado Marcovan, Maria da Graça. Então, voltando aqui, Jacó e sua família não acreditaram em José, não entenderam que quando Deus dá os sonhos a José, que José começa a falar, né, dos sonhos para a sua família, os sonhos dos feixes de trigo se curvando diante do feixe de trigo dele, do sonho do sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. A família de José, Jacó e sua família, não acreditaram em José, não entenderam que Deus tinha uma intimidade com José, que Deus tinha um mistério com José, um plano para a vida de José. E é por isso que Deus está permitindo que você ouça essa mensagem aqui, o compartilhamento dessa mensagem aqui, para te ensinar algo muito importante para a minha vida e sua vida. Quando Deus te der um sonho, uma visão ou revelação sobre algo que futuramente vai acontecer na tua vida ou na vida de um membro da sua família ou de alguém próximo a você, entenda, duas coisas irão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer, aconteceu com José e vai acontecer com você. Muitas pessoas não acreditarão em você. Pessoas no meio da sua família, pessoas no seu local de trabalho, pessoas lá na sua vizinhança, pessoas no seu bairro, não irão acreditar em você e no que Deus vai fazer na tua vida. E quando isso acontecer, você precisa estar preparado. Esteja preparado. Porque assim como na vida de José, quando ele começou a sonhar, já havia um ódio, já havia um conflito familiar, entendeu? Motivado por inveja, por ódio, rancor, ciúme. Porque o pai de José, Jacó, amava José porque José era filho da sua velhice com Raquel, sua mãe. Então já havia um ódio ali despertado por causa disso, motivado por causa disso. Aí esse ódio só aumenta porque, além do amor que Jacó tinha por José, por ser filho da sua velhice, ele dá uma túnica para José. Os irmãos já estavam odiando. Aí quando José começa a ter sonhos, revelações e visões e palavra da parte de Deus sendo colocado na sua mente, no seu coração, dizendo que José seria uma pessoa que teria um futuro promissor, que iria se destacar, o ódio dos irmãos só aumentou. A inveja só aumentou, o rancor só aumentou, a perseguição só aumentou. Então, assim como aconteceu com José, é necessário que você esteja preparado. Pois quando Deus começar a te dar sonhos, visões e revelações, quando isso acontecer, esteja preparado, pois o ódio, a inveja de pessoas que não acreditam em você, a inveja dessas pessoas, só irão aumentar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que é para você ficar tranquilo, manter a sua tranquilidade. Porque quando o ódio, a inveja, a perseguição promovido pelas pessoas à sua volta aumentarem, você nesse momento não vai entender nada. E ainda
vai começar a questionar a Deus, indagar a Deus, falando assim: por que isso está acontecendo comigo? Não repara não, é um cargueiro passando aqui do lado. Mas volta a tua atenção aqui para mim. Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? É nessa hora que, quando você começar a indagar a Deus, fazendo a Ele essas duas perguntas: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? O Espírito Santo vai vir com a presença dele e vai fazer você entender que o processo que você está passando e vivendo nunca será maior do que o propósito, o plano e o projeto que Deus tem para fazer, concluir e cumprir na tua vida. Eu não sei se você está em pé, se você está sentado, se você está dirigindo, se você está tomando banho, cozinhando, lavando roupa, mas eu vou repetir isso aqui e que você possa assentar isso no seu coração, guardar isso na tábua do seu coração. Quando a perseguição em sua vida aumentar, quando você achar que o inimigo de sua alma, de nossas almas, ele está usando pessoas para te destruir, para destruir tua vida, através do ódio, da inveja, da perseguição que está sendo promovido pelas pessoas à sua volta. Quando isso tudo aumentar, crescer, essas perseguições, esse ódio, essa inveja aumentarem, entenda, através do Espírito Santo, que o processo que você está passando e vivendo nunca será maior do que o propósito e o plano, o projeto que Deus tem para fazer e concluir, cumprir na tua vida. Que você não venha olhar para a perseguição, que você não venha olhar para o problema, que você não venha olhar para o contratempo, para as dificuldades, para o ódio, a inveja, a perseguição, o rancor, as situações de mentira que estão sendo, situações que estão sendo promovidas por pessoas que estão querendo ver a tua destruição. Acho que você possa ouvir Deus falando no seu coração que Ele tem um propósito maior, um plano, um projeto para fazer, concluir e cumprir na tua vida. A segunda coisa que vai acontecer quando Deus te der um sonho, uma visão e uma revelação, assim como deu a José, a segunda coisa que vai acontecer é essa aqui. Você precisa entender que Deus vai te dar sonhos, visões e revelações porque Deus tem um relacionamento com você. Deus tem uma intimidade com você e Deus tem um plano para colocar em ação através da tua vida. Então esses sonhos, visões e revelações nada mais é do que Deus falando que através desses sonhos, visões e revelações, desses mistérios de Deus, Deus tem um plano para colocar em ação através da tua vida. Então através da tua vida, esses sonhos, visões e revelações serão colocados em prática o plano que Deus quer fazer não só na sua vida, mas também alcançar pessoas que estão perto de você. Agora ouça-me com atenção, e aqui eu vou caminhando para o final. Não é para todo mundo que você deve compartilhar os mistérios, os sonhos e visões e revelações que Deus te dá, ou vai te dar. Você só pode compartilhar com pessoas que o Espírito do Senhor testificar ou confirmar em seu coração. Aí sim, você está autorizado a falar. Fora isso, fica com a sua boca fechada, para não perder a sua vitória, porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida, ou que Deus te mostrou através de sonhos, visões e revelações. A maioria das pessoas, volto a dizer, não gostam de você, e a maioria das pessoas estão torcendo pelo seu fracasso e destruição, querendo achar uma falha tua para poder destruir a tua imagem, a tua reputação. É por isso, e agora você vai entender o porquê que eu estou aqui falando com você. É por isso que você hoje está sendo moído, triturado, amassado, massacrado, humilhado e perseguido.
é por causa do peso dos sonhos, visões e revelações que Deus tem te dado e vai te dar. Pois essas revelações, como eu disse, irão mudar a tua vida e a vida de muita gente à sua volta. Essas visões, revelações e sonhos que Deus está te dando, Deus vai colocar em ação, através da tua vida, um plano de salvação, libertação, transformação, mudança de vida, não só a sua, mas a vida de outras pessoas, porque isso precisa ser bem entendido. Quando Deus nos dá um sonho, visão ou revelação, ou sonhos, visões e revelações, esses sonhos não só mudam a nossa vida, como mudam a vida de outras pessoas. Antes de mudar a vida de outras pessoas, Deus vai começar mudando a sua vida. Mudando a sua vida, a vida de outras pessoas serão mudadas e modificadas. Amém? Então você precisa entender isso. Que quando isso acontece, o plano de Deus está sendo colocado em prática, a sua vida é mudada, modificada, e a vida de outras pessoas também a vida de outras pessoas, elas são alcançadas, mudadas, e a vida dessas pessoas são modificadas pela graça de Deus. Sabe por que muita gente não vê o cumprimento dos sonhos, visões e revelações da parte de Deus em suas vidas? É porque não sabem ficar de boca fechada. Abrem a boca antes do tempo, ou fora do tempo determinado e estabelecido por Deus para suas vidas. E por último, quando Deus te der sonhos, visões e revelações da parte dele, você precisa fazer algo, uma coisa. Qual? Para de ficar abrindo a porta da tua casa e colocando qualquer pessoa dentro dela. Cuidado com quem você está colocando dentro da tua casa e fazendo-se assentar na tua mesa. Quando Deus te der sonhos, visões e revelações, cuidado com quem você está colocando ou vai colocar dentro da tua casa. E você colocando dentro da tua casa, cuidado com quem está bebendo no teu copo e comendo no teu prato, ou vai beber no teu copo e vai comer no teu prato. Abre o teu olho. Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra. Os irmãos de José, por mais que fossem irmãos, lembra que eu falei aqui, conflito familiar? Por mais que fossem irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, eram cobras, eram serpentes. E eu vou falar isso aqui, talvez você não vai gostar, mas eu vou falar. Nem sempre, porque é membro da sua família, porque é irmão, é primo, é tia, é tio, é sobrinha, sobrinho, é pai, é mãe, é avô, é avó, é primo de perto, primo distante, primo de perto, primo de longe. Nem sempre é amigo, é parente, é teu parente, mas por dentro é uma cobra, entendeu? É um lobo com pele de cordeiro, é uma ovelha por fora, mas é uma cobra por dentro. Então você precisa abrir o teu olho. Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra. A família de José ali, a maioria dos irmãos era tudo cobra, serpente, da pior espécie. Tudo venenoso, cobras venenosas. E o que eu aprendo aqui? Que você precisa abrir o teu olho. Abre o teu olho.
Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra, uma serpente, e a qualquer momento, mas é meu amigo, é minha amiga, é meu parente, é um parente distante, é minha parente, é meu irmão, é minha irmã. Cuidado, você pode estar alimentando uma cobra, uma serpente, uma cascavel, e a qualquer momento ela vai te atacar, te morder, te envenenar e te matar. O que eu faço, Enos? Para de alimentar hoje pessoas que por dentro são cobras. Você não é Instituto Butantan que alimenta cobras e serpentes para depois usar e fazer pesquisa tirando veneno para fazer antídoto. Sai fora disso hoje. E aqui eu encerro. Quando Deus te revelar segredos, sonhos, visões, revelações, mistérios da parte dele, não abra a porta da tua casa para colocar gente que não está na mesma ligação que você, que não está na mesma fé que você, que não está na mesma comunhão que você. Não abra a porta da tua casa para colocar sentada à sua mesa gente que vai beber no teu copo, que vai comer no teu prato, que está disfarçado, que por fora parece uma ovelha, parece uma pessoa humilde, quebrantada e mansa, mas por dentro é uma serpente, é um dragão, é uma fera querendo te matar. Antes de você abrir a porta para sair contando o que Deus está fazendo ou vai fazer na tua vida para estranhos, faz o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Santo Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 6. Então essa era a mensagem que Deus me deu, que eu queria compartilhar com todos vocês. Não sei que hora que você está me ouvindo, se de manhã, se é à tarde, se é à noite, se de madrugada, se é de madrugada. Mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que assim como eu fui edificado, estou sendo edificado. Preguei essa mensagem dia 19, terça-feira agora, do mês de maio, deste ano de 2026, ali na DCO, Assembleia de Deus, em Vista Alegre. Eu fui muito edificado quando eu estava estudando essa mensagem abriu muito os meus olhos a respeito de muita coisa e continua abrindo. Hoje eu estou vindo aqui fazendo uma gravação especial para compartilhar com pessoas no meu canal e na internet. E assim como Deus falou ao meu coração muito e está falando, eu creio que vai falar para você. Talvez você esteja aí passando por uma situação difícil, muito difícil. Talvez a situação que você está passando não é de conflito familiar. Não é de conflito familiar. Talvez a situação que você está passando é uma situação financeira, na vida financeira, uma crise existencial, uma crise familiar, uma crise na sua saúde. A sua saúde deve estar indo de mal a pior. Talvez eu estou falando para uma pessoa que está depressiva, está pensando em se suicidar, tirar a própria vida. Talvez eu estou falando para uma pessoa que ela já está condenada pelos médicos. Mas eu creio que Deus, Ele me trouxe aqui nessa tarde desse dia, hoje dia 22 de maio, do ano de 2026, 1h17 da tarde desse sábado, para poder transmitir a você uma palavra que vai mudar a sua história de vida. Meu amigo, se você colocar em prática o que está sendo falado aqui, pode ter certeza, dentro de 3 meses a tua vida vai mudar. Essa palavra, ela mudou e está mudando a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de ver, enxergar o mundo e as pessoas. A gente precisa parar com esse negócio de que todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todo mundo tem que ser ajudado, todo mundo tem que estar do nosso lado. Você tem que parar com isso.
Você tem que entender que o mundo que a gente vive é mau e bom é Deus. E Jesus tentou ajudar muitas pessoas. E mesmo assim ele não agradou a todos. Então não é você que vai agradar. E mesmo você fazendo da forma correta, o que Cristo ensinou, vai ter gente que vai estar do teu lado e vai estar querendo ver o teu fim. Então que você possa... Porque se na família de José, tá? Quiseram ver o fim dele, os irmãos dele, tentaram dar um fim nele, na família dele, irmão, tentaram dar um fim nele, imagina no meio da minha família, no meio da tua parentela, no meu local de trabalho, no teu local de trabalho, na tua vizinhança, imagina. Então, que essa palavra possa servir para abrir os teus olhos. Não é que você vai passar a desconfiar de tudo, de todos, não, mas no Espírito Deus vai te mostrar com quem você deve falar. Essa é a moral da história aqui. Com quem você deve compartilhar informações divinas do mundo espiritual que Deus vai te dar, sonhos, através de sonhos, visões e revelações, como também informações do teu dia a dia, da tua vida. Tem coisa que Deus não vai te mostrar, tem coisa que você tem que procurar ter o discernimento para saber com quem você pode falar, com quem você não pode, com quem você pode contar, com quem você não pode contar. Tá bom? Quero fazer uma oração em nome de Jesus, agradecendo por essa palavra. Coloque uma das suas mãos sobre o seu coração e oremos. Pai das luzes, eu te louvo, Tu és o Pai de toda boa dádiva, Tu és o dono de todo dom perfeito, assim como de muitas, inúmeras e outras e tantas vezes o fiz, eu faço agora. E eu quero te pedir, Senhor, eu não sei a quantidade de letras, de palavras que saíram da minha boca. Não sei se foi 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão de palavras. Mas Deus, talvez teu filho não vai guardar tudo que eu falei aqui. Mas eu quero te pedir que cada palavra que eu disse aqui, Deus, que o Senhor possa envolver ela com a presença do teu Espírito Santo e que o fogo do teu divino Espírito Santo possa ir de encontro ao coração dessa pessoa e que ele e ela, em nome de Jesus, possa ser alcançado, ela possa ser alcançada e que esse problema em áreas, setores e campos do seu viver, Senhor, que está acorretando ele, que está incomodando ela, que está atrapalhando, meu Deus, a vida dele, a vida dela, de seguir adiante, doravante, em frente. Que esse problema em forma de cadeado, cadeias, grilhões, amarrações, pés e mãos atados, áreas, setores e campos da sua vida, que isso possa ser jogado por terra. E que ele possa ser alcançado hoje pelo poder da sua palavra. Que essa palavra, o céu vai te ouvir, possa mudar a vida dele, impactar a vida dele como tem impactado a minha. Muito obrigado, Deus, por tudo até aqui. Só tu sabes como eu estou aqui hoje. Se existe alguém carente de ouvir a tua voz, não menosprezando essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo compartilhamento dessa mensagem, desse vídeo que foi gravado hoje. Meu Deus, mas se existe alguém carente, não menosprezando quem está do outro lado me ouvindo, esse alguém sou eu. Deus, muda a vida dele como o Senhor está mudando a mim. Tem pessoas aqui, Deus, como eu orei dia 19, vou orar hoje aqui, vou falar a mesma coisa. Estão no olho do furacão, estão de frente para um tsunami, estão de frente para um maremoto, estão, meu Deus, sem eira nem beira. Meu Deus, tem gente aqui, meu Deus, que saiu do vendaval, está passando pela moenda. Meu Deus, está sendo espremido, está passando por uma pressão, está sendo massacrado, triturado. Tem gente aqui, meu Deus, que saiu do vendaval, caiu no mar tempestuoso e está pedindo ajuda. Tem gente aqui que está nadando há muitos anos e não consegue chegar na praia. E acha que vai morrer, meu Deus, sem chegar na praia. Meu Deus, acha que vai morrer na beira da praia. Meu Deus, mas ajuda ele, alcança ele, que a tua alta mão de ajuda, conforme está escrito na sua palavra, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Que a sua alta mão de ajuda possa alcançar ele, possa alcançar ela, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ajuda ele, Senhor, ajuda ela
e que ele possa, Senhor amado, ser alcançado pela a tua poderosa mão, essa mão que não está encolhida, mas essa mão que está estendida, a mão salvadora, a mão que ajuda, a mão que protege, a mão que ampara, que está lá, meu Deus, em Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, o Senhor não é deficiente, nem sua mão ela é deficiente, nem sua audição se encontra com deficiência. O Senhor é o Deus que a sua mão está estendida e a sua mão ela está trabalhando, agindo, interagindo na minha vida e na vida dessa pessoa que está me ouvindo, como também o Senhor tem boa e perfeita audição e está nos ouvindo. O Senhor consegue ouvir, Deus, e ver palavras e situações que eu não consigo ouvir, que foram ditas eu não consegui ouvir, e situações que eu não estou vendo e que estão acontecendo nessa hora, de pessoas que tentam tramar contra mim a vida dele que está do outro lado me ouvindo. Muito obrigado, Senhor. Essa pessoa que está do outro lado da tela do celular, que está sendo alcançada por essa gravação, joga por terra toda a trama, todo o plano maquiavélico da vida dele e da vida dela em nome de Jesus. E diga graças a Deus e que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Um abraço desse que vos fala, Enos Vieira. Fica com Jesus. Amém. Fala, gatinha. Que milagre que tá vazio? Que milagre que tá vazio? Não tá vazio não, tá lotado. Tu não tá vendo não? Não está lotado não. Tá lotado? Não. Milagre. Aqui está mais tranquilo. Tu acha? Ih, eu tô achando lotado. Cheguei. Aí, Monique, ele tá dizendo que tá vazio aqui. Eu tô te escutando, tanta gente falando ao mesmo tempo. Não, quando eu cheguei, eu olhei assim lá na frente e falei, meu Deus, eu vou voltar outro dia. A moça, não, é lá atrás, a classificação é lá atrás, é lá atrás. Eu falei, tomara que esteja tranquilo lá. Mas não tava não. Tinha umas pessoas aqui quando eu cheguei. Que lata mesmo, né? Tem hora que... Não tô escutando. É porque a gente brinca aqui que quando a gente fala que tá vazio, começa a lotar. Aí a gente nunca mais falou, a gente fica falando. É assim mesmo, é assim mesmo. É a gente abrir a boca pra falar que tá cheio, que tá vazio. É que nem lá na Fiocruz, no meu trabalho. É, O plantão tá tranquilo, fica olhando assim pra tela do computador, não tem nenhuma solicitação de pedido. daqui a pouco chove. Aí, pô, o plantão tá tranquilão, daqui a pouco a tela fica vermelha, brilhando. Solicitação. Posso fazer uma pergunta? Com a certidão de casamento, ela no dia, quando a gente casou aqui em Pilares, ela pediu para botar o meu sobrenome. Ela mantém. O juiz determinou que ela mantesse o nome de casada, porque ela não se manifestou. Ela vai ter que manter? Ela não tem como reverter? Aí depois ela que vai decidir. Acho que ela quer reverter. Aí ela vai reverter depois.
Mas o juiz determinou que ela mantém o nome de casada. E aí o divórcio vai ser feito de acordo Com esse É andamento. porque a gente não pode fazer nada diferente, a menos que você pare o processo. Não, eu não quero dar entrada, eu vou primeiro ver isso. Aí vocês têm que voltar lá na vara de família para poder eles mudarem. Vara onde? Lá na itinerante aqui, ó. Ah, lá na onde eu fiz. Porque o juiz deve ter mantido o nome dela de casada porque ela não se manifestou na época. Para não prejudicá-la, ele faz dessa forma. Entendi. Entendeu? Aí se você quiser, a gente não dá entrada. Mas ela quer que deixe. Mas se der entrada, ela pode depois resolver isso. Administrativamente, é pago, tem documentos a ser tirado, porque ela tem a oportunidade de voltar ao uso do nome de solteira com essa sentença, se ela quiser. É só ela ir lá e se manifestar. Olha, eu quero voltar meu nome de solteira, essa sentença está errada. Ela teria que voltar lá. Aí eu não dou entrada aqui. Você vai lá com ela se manifesta, aí eles vão fazer outra sentença dizendo que a ex-cônjuge mulher volta a usar o nome de solteiro. Aí depois traz para mim o aver. Do contrário, eu vou ter que averbar e tudo que está escrito aqui eu vou ter que botar lá no E divórcio. se ela for depois reverter, vai dar uma dor de cabeça. É mais trabalho. Então eu vou fazer isso aí. Vou ter que ir com ela. Eu falei com ela para ir comigo no dia. E no dia que a gente casou, eu falei, não muda teu nome, deixa teu nome de solteiro. Tem filhos? Não. Menos mal, porque senão... Gosto não ia de dar, criança, não. mas não tem filho. Eu falei com ela, falei, deixa teu nome como nome de solteiro, porque isso aí depois vai dar um trabalho, vai ter que tirar documento, tudo novo. Ah não, eu quero botar o teu nome, eu quero, vai dar trabalho. Tá, eu vou ter que ir lá então com ela lá resolver isso. Aí lá eu vou ter que abrir uma nova audiência então. Então você não vai querer dar entrada nisso aqui. É porque eu estava explicando para ela anteontem, sobre isso. Eu falei justamente isso aí que a senhora falou. Eu falei, isso aí vai te dar problema. Não, vai dar problema se ela quiser voltar a usar o nome de solteira. Se ela manter o nome de casada, ela está divorciada. O nome não influencia, o que influencia é a sentença judicial. Se o juiz decretou um divórcio, ela mantém o nome de casada ou de solteira, ela está divorciada. Então, mas é porque ela na época, quando ela fez isso, eu falei assim, cara, tu tem que tirar novos documentos. Aí ela não tirou, manteve o nome de solteira. De solteira e tá com um documento com nome de casado. Aí pela lei, eu estava até dando uma lida, né, que eu sou leigo no assunto, mas pelo que eu vi, pode considerar até falsidade ideológica. É, porque ela está com 2 documentos. A lei diz que quando você casa e adota o nome, a responsabilidade é de integralmente da parte que adota o nome ter que Sim. ir nos órgãos e comunicar. Isso pode gerar um problema para ela a nível de abrir conta. Não, assim, se ela mantém o nome de casada e for lá tirar os documentos dela com o nome de casada, mesmo ela sendo divorciada, não tem problema. Não tem problema, mas se ela usar o documento de solteira, sim. Que é o que ela tem lá. Ela não pode usar o nome de solteira, ela não tem o nome de solteira. Ela tem que tirar o documento com o nome de casada. Ou voltar lá e falar, olha só, eu nunca troquei meu nome e eu quero voltar a usar o nome de solteira com esse divórcio, mas o juiz botou aqui que eu mantenho de casada, eu não quero não. Vai lá, verba, depois troca no cartório. Não, porque vai me dar muito trabalho. Porque trocar aqui ela pode, mas ela vai ter que tirar certidão negativa. E bota aí certidão negativa aí. Certidão trabalhista são 3, federal são 3, criminal, civil, federal, criminal, civil e fazendária do âmbito estadual, tem que tirar certidões criminalista, tem que tirar certidão militar, saber se ela deve alguma coisa ao PE, né, que é a Polícia do Exército, enfim,
tirar certidões de protestos do primeiro ao quarto distribuidor. Para ela mudar o nome para casada, os proclamas do casamento roda isso. A gente joga o nome de vocês para ver se a pessoa está apta. Então ela corre distribuidor, corre do âmbito criminal, corre tudo. Que já tá com o nome de casada. Para ela poder saber, para a gente saber se o nome de solteira ela cometeu algum crime. Estando apta, ela adota seu nome. Ela teve apta para adotar. Agora tem que saber se ela é apta para voltar a usar o nome de solteira. E se ela cometeu alguma coisa com o nome de casada? Aí agora volta o nome de solteira assim, sem mais nem menos? São dois processos. Aí a gente precisa analisar. Então, assim, se dá a entrada por aqui, a gente vai precisar toda dessa documentação. Mano. Quer que eu saia, né, Andréia? Tá bom, vou passar isso pra ela. Vou tomar uma água. Tá bom, obrigado. Nada, Seu meu nome bem, é? vai com Deus. Meu nome é Evelyn. Prazer. Bom trabalho, tá? Outro, Tá com Deus aí vocês. Moça. Caiu. O que você está precisando? Ah, meu bolso? Obrigado. Nada. Nem falou meu bolso, eu também